Olá, boa noite pessoal, vamos chegando. Deixa eu aumentar a luz aqui para nós, tá um pouco escuro. Boa noite. Alguns estão falando aí boa tarde, é boa noite, gente. Pra mim já é boa noite aqui, hein? Vamos chegando, se por acaso... boa noite, querida. Bem-vindas. Qualquer pergunta que vocês tiverem aí, vocês já podem ir deixando aí, que no final da live eu respondo para vocês, tá? Vamos chegando. Se o volume estiver alto, vocês me sinalizem aqui, tá? Acho que assim tá bom. Qualquer coisa vocês me falam. Uau! Hoje nós vamos falar sobre controle. Tem pessoas controladoras por aí? Vamos chegando. Eu comecei um pouquinho antes para poder fixar o comentário. Vou esperando vocês irem chegando. Temos pessoas controladoras aí. Quem é que me conta aí que é controladora, controlador? Vamos entender um pouquinho por quê, né? Quem nunca, né? Já passei muito por isso, já sofri muito com relação ao controle. E vamos aprendendo, né? Vamos lapidar. Estamos todos aqui para isso, não é verdade? Estamos todos nesse planeta azul para evoluir, para avançar, para descobrir quem verdadeiramente somos. Sim, minha mãe, eu. Então vamos lá começar a entender um pouquinho do que isso significa. Então primeiro compartilha, né? Lembra de colocar os coraçõezinhos aí, ajudar, para que essa live chegue para mais pessoas que precisam parar para refletir sobre tudo que eu trago de conteúdo, né? Nesse Instagram. Ok? Então aproveita aí para compartilhar e colocar os coraçõezinhos. Bom, então vamos lá. Vamos começar a pensar então, né, o que é controlar, né? Vamos entender primeiro controle. Não vou esquecer da sua pergunta não. No final, tá, eu respondo perguntas. Então quem tiver perguntas, pode deixar aí que eu vou, no final da live, eu vou responder todas as perguntas, tá? Que for possível com o tempo que a gente tiver. Inclusive, vocês podem colocar na caixinha de perguntas ou mesmo mandar inbox no Instagram assuntos e temas que vocês gostariam que eu falasse, coisas que vocês percebem que tá rolando na vida de vocês, vocês querem estar refletindo aqui comigo nas próximas lives, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema. Pare de querer controlar tudo. Vamos começar com a analogia que eu gosto muito, que é a analogia do controle da TV, né? Você quer descobrir um controlador, descobre com quem que fica o controle da TV. Aquela pessoa que já pega e ela que vai decidir comandar, que programa que vai ver, como que vai ser, né? E o grande lance, e o que eu quero trazer aqui como reflexão para vocês hoje, é que será que a gente controla mesmo? Será que a gente controla alguma coisa? Refletindo aqui comigo, gente, vocês acham que vocês realmente, né, as pessoas que aí se auto-intitularam controladoras, vocês acham que vocês controlam algo mesmo? Vocês acham que é real, que dá para controlar? Vamos lá, quem que me conta aí? Kaique, bem-vindo, querido. Vocês acham que dá para controlar algo ou vocês acham que não? Me contem. Coloca aí, hashtag controlo, hashtag acho que não. O que vocês acham? A verdade, gente, é que nós... uma falsa ilusão, não, exatamente. Então, ó, nós já estamos aqui já desenhando no início dessa live junto com vocês que nós, na verdade, não controlamos, né? Então, quando a gente fala assim, eu sou controladora, não, você não é controladora, você é uma
tentadora. Você tenta controlar, porque você não controla nada, né? Nós não controlamos nada. Então, tudo que você faz é uma tentativa. O que nós vamos hoje dar uma mergulhadinha mais fundo é por que a gente tenta controlar. Por que será que algumas pessoas, elas tentam vertiginosamente, loucamente, insistentemente controlar as pessoas, as situações ou as coisas? Quem arrisca um palpite de por que será que as pessoas tentam controlar? Nós tentamos controlar porque nós temos a ilusão de que ao controlar uma situação, aquilo vai acontecer do jeito que é bom para nós. E por que uma pessoa ia querer que algo acontecesse do jeito que é bom para ela? Porque a nossa criança interior, a nossa parte interna que não se fortaleceu na infância, tem medo da vida. Então, todo o controlador é, em síntese, um medroso e inseguro e tem baixa autoestima. Então, quando nós falamos de controladores, nós estamos falando de pessoas com autoestima muito baixa, nós estamos falando de pessoas super inseguras e nós estamos falando de pessoas que não construíram autoestima. Isso acontece na infância, isso acontece lá atrás quando nós somos crianças, na tentativa de sobreviver a um ambiente caótico à nossa volta. Nós acabamos querendo crescer muito rápido. O nosso desenvolvimento natural não é respeitado, então nós desenvolvemos um comportamento, uma personalidade que tende a querer sentir, experimentar a ilusão de que está no controle. Como nós já falamos no início da live, nós não controlamos efetivamente nada. Na verdade, nós controlamos apenas uma coisa. Quem é que arrisca me dizer o que é que a gente de fato pode controlar? Tem uma coisinha que é a única coisa que você pode controlar de verdade e que muitas vezes é exatamente aí que você não trabalha. Então, muitas vezes a pessoa que é controladora, que acha que está no controle, ela está controlando tudo, menos aquilo que de verdade ela pode controlar. Então, Paty, a respiração é uma coisa que a gente pode controlar. Ela nos ajuda muito, mas na verdade o que nós podemos controlar são os nossos pensamentos. Isso nós podemos desenvolver controle, ok? Você pode aprender através de um trabalho estruturado, contínuo, a controlar os seus pensamentos. Então eu vou explicar por quê. Na minha trajetória, eu venho de uma família disfuncional, portanto, fui uma criança que desenvolvi o mecanismo do controle. Então, durante muito tempo, eu tentei controlar as minhas relações, as pessoas à minha volta, os meus filhos e tudo aquilo que eu achava que eu estava controlando. Então, eu falo aqui com conhecimento de causa, não só teórico, mas de quem passou por isso, de quem já viu vários pacientes passando por isso, que, na realidade, quando nós temos esse comportamento, nós no fundo estamos tentando mascarar um sentimento de insegurança, inadequação, baixa autoestima, e tudo isso é algo que a gente morre de vergonha de mostrar, então é mais fácil colocar aquela cara de poder e querer controlar tudo, querer dizer como vão ser as coisas e querer tudo do nosso jeito, como uma tentativa de nos proteger de um pseudo-mundo perigoso. Então, por baixo disso, existe um medo de viver muito grande. O controlador está sempre tenso, sempre nervoso, sempre irritadiço, porque ele não consegue relaxar e fluir com o barco da vida. Então, logo cedo eu comecei a praticar yoga na tentativa feliz, porque realmente funciona, de aprender a lidar com o controle. Porque o controle e a rigidez caminham de mãozinhas dadas, né? O controle
normalmente vem de mão dada com a rigidez. Então, dificilmente uma pessoa controladora não é rígida, exigente, né? Então, é difícil trabalhar essas duas coisas e como viver com pessoas com esse padrão. Então, voltando à nossa reflexão de que nós não controlamos nada, então, na verdade, nós controlamos sim, ok? Então, nós controlamos os nossos pensamentos. Porém, quando nós somos criança, nós não temos noção disso. Nós não entendemos que tudo aquilo que está passando na nossa cabeça não é real. Nós olhamos para a nossa vida, o caos está armado, depois nós passamos a ter fantasias sobre os problemas que vivenciamos e acreditamos que aquilo é verdadeiro e de fato está acontecendo. O que acontece é que nós então desenvolvemos uma dificuldade de separar o real do irreal. Lembra na live passada que eu falei para vocês que a nossa mente é burra e que muitas vezes ela não distingue a realidade da fantasia, assim como a criança? Então vamos lá, se você está vivendo uma realidade onde você é criança e você tem uma situação difícil, você vai criar um mecanismo de defesa. Então eu vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que você está passando por um campo de futebol e tem um pessoal jogando bola e alguém chuta a bola e você está lá passando distraidamente e essa bola, pum, acerta na sua cabeça. Você cai, desmaia, tem dores de cabeça terríveis, mas felizmente você se recupera, levanta e sai andando. Porém, esse é o seu caminho usual e habitual. No outro dia, você vai ter que passar pelo campo de futebol de novo. E aí você está passando pelo campo de futebol, alguém chuta a bola lá longe e você escuta instantaneamente o seu cérebro, que é burro, ele vai criar imediatamente a sensação interna de que aquela bola vai lhe acertar novamente e vai ter a reação espontânea, imediata de se curvar, de se proteger e de se defender. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós somos crianças, em função de tudo aquilo que a gente vive, principalmente uma infância conturbada, nós desenvolvemos mecanismos de defesa. E o controle é um desses mecanismos de defesa. Lembrando que o controle nunca é real. O controle é sempre baseado na fantasia e naquilo que a criança interna da gente que não amadureceu, ela acha que ela está exposta ao perigo iminente, porque dentro da mente dela, que eu costumo dizer que é a cabeça de trás, porque não é consciente, ela acha que aquilo que aconteceu na infância, que foi traumático, provavelmente vai acontecer de novo. Então veja que interessante, você vai passar a vida na defensiva, tentando controlar o que acontece lá fora, para não ter que reviver aquela dor. Então você vai ter uma atitude interna, espremidinha, apertadinha dentro de você. Já imaginou como seria passar uma vida apertado dentro de você mesmo, dentro de você mesma, comprimido? Só de ver essa posição já não é doído? Então é exatamente isso que você precisa entender, que a pessoa presa à ideia, ao sentimento ou à fantasia do controle é uma pessoa reprimida, apertada dentro de si mesma e que não consegue se liberar e relaxar. Então, como eu disse, vivi muitos anos nessa prisão interna, muitos anos, mesmo praticando yoga, durante muitos anos eu ainda fiquei presa a esse padrão. Então vamos entender alguns possíveis mecanismos de controle. Vamos pensar numa relação a dois. Muitas vezes nós achamos que nós dissermos para o nosso marido, para o nosso namorado, que ele não vai mexer em tal lugar, que ele não vai fazer tal coisa, nós vamos impedir que algo que a gente teme muito aconteça. Durante muito tempo eu acreditei, dentro da minha criança, que isso seria real. E que se eu impedisse aquela pessoa de viver os possíveis riscos ou as ameaças de perigos, eu estaria me resguardando. Na verdade, eu só estava aumentando a minha ilusão e postergando os meus problemas. Porque quanto mais tempo você fica controlando as pessoas e elas acabam por medo, insegurança de ter estresse ou briga, fazendo o que você quer, mais você vive uma ilusão de que aquilo é real.
Porque quando você não estiver controlando, quando você der aquela infalível relaxada, porque você não vai conseguir segurar essa pressão muito tempo, fatalmente a pessoa vai fazer aquilo que você tanto tentou evitar. Então, nós começamos a entender que é um gasto de energia hercúleo para chegar em lugar nenhum. Então, o que eu vim contar para você aqui hoje é que você vem dando um tiro no pé. Assim como eu dei muito tempo na minha vida, você está dando um tiro no pé. A pandemia veio nos mostrar e nos elucidar de forma clara, eu diria, o quanto isso é ilusório. Nós achávamos que tínhamos uma vida funcional, encaixada, resolvida e que tudo fluía como sempre fluiu. E de repente a pandemia nos tirou da nossa zona de conforto e veio nos dizer: opa, espera um pouquinho que você não controla nada. Então, eu diria que na nova era, no despertar da nova consciência que vem vindo aí, onde nós precisamos retomar nosso contato com a espiritualidade que foi deturpada pela religiosidade. Nada contra pessoas que são religiosas, mas muitas pessoas abandonaram a espiritualidade porque passaram a associar à religião. E muitas religiões acabaram caindo em olhares tristes, porque vemos pessoas se colocando, figuras humanas, se colocando de uma forma muito negativa. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu não me conecto a nenhuma religião. Eu diria que para que você aprenda a lidar com essa necessidade de controle, um caminho muito importante para você desenvolver uma espiritualidade. Bom, por que espiritualidade, Karina? Bom, porque a espiritualidade é o que te ajuda a ter fé. E a fé é um recurso fundamental que o ser humano tem para se manter atrelado à ideia de que ele pode confiar no fluxo da vida. Sabe, o rio, ele simplesmente percorre o curso dele e deságua no mar muitas vezes. Assim como nós precisamos aprender, ao invés de nadar contra a correnteza da vida, a relaxar e fluir com o rio da vida. Porque a única certeza que nós temos é da mudança. Eu digo sempre isso para os meus pacientes e para as pessoas que fazem os cursos e as vivências comigo, que a roda da vida se chama Samsara, para quem nunca ouviu falar, e ela é uma roda, é um círculo, ela nunca para. Então a única certeza que nós temos é da mudança. Então, uma hora você está em cima. E eu costumo dizer que quando você está em cima da roda, você não se desespera, não se acha a última balinha do pacotinho e acha, eu tô arrasando aqui em cima, tô num momento ótimo da minha vida, e esnoba as pessoas ou pisa nas pessoas egoicamente. Porque você sabe que invariavelmente você vai descer essa roda e você vai parar embaixo dela em algum momento. O grande barato diz que quando você para embaixo, que são aqueles momentos que nós experimentamos dor, tristeza, angústia, você não se desespera, porque você sabe que invariavelmente você vai subir. A vida é esse ciclo contínuo e infinito de subidas e descidas na samsara da vida, que é a roda da vida. Então, quando nós estamos falando de aprender a lidar com o controle, nós precisamos entender esse fluxo e esse mecanismo fantástico da vida. Você começa a entender que não há como evitar nada. Nada você pode evitar. Porque se estiver nesse percurso natural da sua roda da vida, você vai experimentar. Então, a tentativa de controlar o que você pode vir a experimentar, ela não existe como algo real. Bem, eu sinto muito desiludir você, assim como foi para mim, quando eu tive que lidar com as minhas feridas da minha infância, e demorei muitos anos para isso, não foi nada fácil. Durante muitos anos eu me cerquei como numa bolha para que eu pudesse me proteger dos possíveis perigos da vida, mas eu não era consciente disso. Eu não tinha consciência nenhuma que, na verdade, as minhas dores da minha infância tinham me transformado numa pessoa que queria controlar tudo e todos à minha volta. E isso foi me comprimindo, me espremendo e me deixando uma pessoa estressada, irritada e sempre a ponto de explodir.
Quem me conhece sabe que eu já disse que eu sempre tive uma tendência muito grande a ser muito agressiva e fui entendendo que essa agressividade, a raiz dela era atrelada ao controle. Essa tentativa de controlar o medo que podia vir depois foi me deixando estressada, tensa, fui envelhecendo muito rápido e eu não tinha energia para fazer o que realmente era importante para mim. Então, quando eu entendi esse mecanismo e pude dar esse salto quântico na minha vida, que já já eu vou ensinar para você o que é um salto quântico e como conseguir isso, está atrelado à física quântica. Então, fica aqui que você vai entender isso. Lembra de curtir e compartilhar com as pessoas queridas. Então, voltando à nossa reflexão, quando você entende o quanto a tentativa de controle drena sua vitalidade e drena sua energia e não te leva a lugar nenhum. Se fosse trazer algo positivo para você, eu diria, faça isso, vá, controle, que ótimo, que maravilha. Mas eu, por experiência de vida durante muitos e muitos anos, vou experimentar isso na pele. Então eu posso te afirmar que você não vai chegar em lugar nenhum. Então, quanto antes você se atrelar à sua espiritualidade e vir no pensamento da nova era, do despertar, da nova consciência que está sendo proposto, se atrelando à sua espiritualidade, para que você possa se conhecer, para que você possa entender os seus mecanismos de defesa, para que você possa conhecer as suas sombras, para que você possa conhecer a sua personalidade que você construiu para se encaixar no mundo e que não é a sua verdade. Quando você conseguir isso, você vai entender que não há nenhuma necessidade de gastar energia tentando controlar o que acontece fora. Que o que você pode aprender a controlar são os seus pensamentos, que como bombas relógio estão sempre martelando na sua cabeça catástrofes iminentes, problemas iminentes, falta, escassez, medo, que foi o que você cresceu vendo na televisão, aprendendo na escola e alimentando no seu coração. Tá mais aqui na hora da gente reprogramar a nossa mente para que nós possamos reprogramar e viver o nosso espírito na sua essência, na sua verdade. Eu não te digo isso da boca para fora, eu te digo isso para quem conquistou essa verdade para si, para quem pode experimentar isso na própria alma. Obviamente que eu sou longe de ser, as pessoas me falam às vezes que eu sou iluminada. Gente, não existe pessoa iluminada encarnada nesse planeta. Existem pessoas iluminando, nós estamos sempre iluminando. Então vamos entender, assim como o conceito de roda da vida se chama samsara e é uma roda e ela nunca para, o conhecimento é uma espiral. Não é uma linha reta. Eu não vou sair do ponto A para chegar no ponto B. Por isso não existem pessoas iluminadas. Existem pessoas iluminando, iluminando, iluminando. E o que seria iluminar? Iluminar seria a habilidade de olhar num cômodo escuro, aparentemente assustador, que você nunca quis olhar, acender uma vela e olhar para os monstros que estão lá dentro. Ver o real tamanho deles. E quais são esses monstros? Bem, esses monstros são todos os medos, as inseguranças, as mentiras, as invejas que você contou para você mesmo e coisas que você nunca quis olhar. Bem, nós não somos pessoas só bonitinhas, mesmo que a nossa cara às vezes pareça de uma pessoa muito querida e angelical, por baixo dessas máscaras que nós colocamos para a vida, existe muita coisa que a gente não quer mostrar. Por isso que eu gosto muito de desconstruir a imagem que as pessoas constroem a meu respeito, de que eu pareço zen ou calma. Bem, eu conquistei isso na minha vida, mas foram muitos anos curando feridas. Então o meu convite aqui é que se você quer continuar controlando a vida e as pessoas, você vai adoecer. Porque toda a sua energia vai estar voltada para algo que não tem retorno. Você pegar essa energia que você gasta tentando controlar o que acontece fora e aplicar-se no autoconhecimento e aplicar-se em mergulhar para dentro de você, certamente você teria mais êxito na sua vida. Porque, como eu disse,
Na verdade, nós não controlamos nada. Veja, você não tem como saber quando você vai morrer. Você não tem como saber quando as pessoas queridas vão morrer. Você não tem como saber se a pessoa que você ama vai continuar com você até o fim da vida. Ela pode morrer antes, ela pode se apaixonar por outra pessoa. E, infelizmente, isso é verdade. Amar alguém é ter um pássaro pousado na ponta do dedo. A qualquer momento, esse pássaro pode voar. Não existem garantias no amor. Não existem garantias que você vai ser querido pelos seus amigos, que você não vai fazer algo que vai magoá-los ou as pessoas vão desgostar de você. Quando eu venho para essa live, não existem garantias que alguém vai estar aqui para me escutar para falar. Pode não ter ninguém. Podem ter pessoas poucas, muitas, médias. Nós estamos sempre à mercê do movimento da vida. E quando você aprende a aceitar isso como algo natural e orgânico, como as estações do ano, você começa a experimentar algo sensacional, que é a paz, é aprender a relaxar e aceitar tudo o que chega para você, da forma que chega. E então você começa a colocar sua energia onde você pode ter êxito. E o único lugar onde você pode ter êxito é trabalhando a sua mente, trabalhando e reconhecendo as suas crenças, atrelando isso aos seus sentimentos, como eu falei na live passada. Para quem não viu, perdeu. Então, espero que você consiga acompanhar o raciocínio agora. Procure não perder as lives, que elas são contínuas e sempre tem uma sequência lógica. Então, se você conseguir controlar os seus pensamentos e conseguir desenvolver diariamente mecanismos e rituais para que você se conecte à sua espiritualidade, para que você se conecte à sua alma, pouco a pouco você vai viver uma vida com propósito, seguro, pleno de si mesmo, confiante de que tudo que vem por uma razão. Se você quer experimentar essa sensação um pouquinho na sua vida, então vamos começar a pensar. Nós temos 4 pilares muito importantes para que nós possamos dar um salto quântico. Então primeiro vamos entender o que é um salto quântico. Um salto quântico é uma energia que os prótons, os elétrons e os nêutrons precisam para que eles possam mudar de camada vibracional. Então vamos entender como isso funciona. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso para vocês. Eu já devia ter feito esse desenho, mas eu me esqueci, então eu vou fazer agora uma folha de papel. Então vamos imaginar que nós temos 3 camadas de energia, como aqui nesse desenho. Um desenho simples para você, ok? Então aqui nós temos uma energia M, uma energia B e uma energia O. Essa camada de energia é a energia do controle. M de merda. Essa é a camada que talvez algumas pessoas estejam vibrando. M de merda. Aí você fala assim, Karina, tá na merda, tá ruim, não tá legal. Por que você não sai? Porque tá quentinho, né? Tá gostosinho. Tem um monte de vantagem na merda, gente. É verdade. Então, essa camada M que você tá vibrando é a camada do controle. É apertada, é mal cheirosa, é desconfortável, mas você fica aí. Não sai porque tá na merda, mas tá quentinho. Coloca aí, quem é que tá na merda, mas tá quentinho? Você ri, mas é real. Muitas pessoas vivem na merda porque tá quentinho. Eu já vivi na merda e sei muito bem como é estar nesse lugar. Então, começa a prestar atenção. Como é que sai da merda, Karina? Coloca aí, hashtag tô na merda ou hashtag não tô na merda. Vamos ver quem é que tá na merda aí. Coloca um cocôzinho aí se você tá na merda pra mim. Quero ver quem vai ter coragem de assumir que tá na merda. As pessoas têm muita dificuldade de assumir isso. E merda, gente, não significa que você, por exemplo, não tenha dinheiro, né? Ou que você não esteja namorando. Significa não estar pleno de si. Significa passar a maior parte do tempo do seu dia infeliz,
reclamando, insatisfeito, negativo, desacreditado, julgando as pessoas, julgando a si mesmo. E você tá na merda? Ah, alguém tá assumindo que tá na merda. Só tem uma aqui assumindo que tá na merda. O resto tá tudo bem iluminado, né? Ah, tá bom, entendi. Então, gente, se eu estou nessa camada M de merda e eu quero pular para essa camada B de bom, eu preciso colocar uma energia aqui contrária, poderosa, para que essa força seja suficiente para que esse padrão energético mude para uma camada superior. Mas sabe qual é o pulo do gato? Mesmo que eu mude para essa camada superior, se eu dou aquela relaxada, eu volto para a merda. O que isso quer dizer? Em suma, quer dizer que quando você decide mudar um padrão de comportamento, esse padrão de comportamento não muda quando você consegue experienciar uma primeira vez um novo padrão. Porque as suas células se viciaram em fazer caminhos neurais no seu cérebro que te levam para os velhos lugares. É como se você tivesse habituado a fazer sempre o mesmo caminho para ir para um lugar e aí você nunca muda de caminho, mas tem vários outros caminhos bonitos que você poderia experimentar, mas você não vai porque está habituado àquele caminho. É a mesma lógica, gente. Então, assim como eu falei do jogador, da pessoa que está atravessando um campo e ela toma uma bolada, a tendência é que ela faça aquele caminho e se proteja, acreditando que aquela bola pode vir de novo e acertar ela novamente. Então são padrões, mecanismos que nós vamos repetindo. Então se eu quero mudar de camada vibracional, se eu quero subir para uma camada superior, eu preciso colocar muita energia. Eu preciso colocar muita energia. E eu preciso sustentar essa energia. Porque veja só, mudar não é tão difícil. Não é fácil, mas não é tão difícil. Difícil é sustentar. Difícil é vibrar um tempo suficiente para que essa mudança se instale na sua vida. O que muitas pessoas fazem é dar um primeiro passo e depois elas relaxam. E aí elas voltam para aquele velho e antigo padrão de reclamação, de insatisfação, de descrença, de dor, de mecanismos viciados de comportamento. Veja que interessante, para que você vibre numa outra camada vibracional, você vai precisar desenvolver comportamentos com energias elevadas para que aquilo se instale na sua vida efetivamente. Então, é muito interessante, se você quer sair da camada M de merda para a camada B de bom, você vai ter que, durante um bom período de tempo, sustentar essa mudança, sustentar essa vibração, sustentar essa intenção, para que ela se mantenha. E olha que maluco, quando você mudar de camada, de merda para o bom, você vai almejar o quê? Você vai almejar o ó, que é o ótimo, depois o excelente, depois o sensacional, depois o magnífico. E aí, você vai sempre ter que sustentar da mesma forma. Daí eu dizer que o mecanismo de autoconhecimento é sempre permanecer focado. Não, se eu dormir, a vida me engole. Então, essa pessoa que está aqui vibrando essa energia, se eu me desatentar de mim, se eu me desconectar de mim, eu vou voltar pra merda. Então quem já esteve na merda, e todo mundo já esteve em algum momento da vida, a triste notícia é que é muito fácil voltar pra lá e que todos nós podemos voltar pra lá. Então preste atenção, se você não quer viver na merda, se você quer realmente continuar vibrando e ascendendo, essa é a palavra, vem daí, ascendendo a sua vibração, subindo para camadas, você vai precisar de disciplina. Você vai precisar do que nós chamamos na prática de yoga de tapas. Que tapas significa em sânscrito? Disciplina. Comprometimento com você, com aquilo que te conecta, com aquilo que te eleva. E certamente o que te eleva não são pessoas tóxicas.
Não são lugares tóxicos, não são músicas tóxicas, não são notícias negativas. Então é uma mudança real de padrão vibracional. E essa mudança real de padrão vibracional vai refletir na tua aura, vai refletir na tua pele, vai refletir na tua beleza, vai refletir naquilo que você transmite para as pessoas. Porque todos nós nascemos para brilhar. Todos nós nascemos para encontrar essa luz dentro de nós. Então eu quero te ajudar a encontrar essa luz e essa força que por alguma razão você permitiu apagar dentro de você. Porque você começou a achar que você podia controlar a vida. E que você podia controlar os fatos. E agora o meu convite é para que você comece a mexer onde você tem poder. Que é em você mesmo. Que é na sua essência. Que é na sua autoconstrução, na sua autolapidação. Aí você pode mexer. Aí você tem real poder. Então pare de se preocupar com o que o outro está fazendo. Pare de se preocupar se o outro vai te trair, se o outro vai te enganar, o que o outro vai fazer. E comece a focar em você. É um exercício que eu faço comigo direto para me curar das minhas neuroses, que toda vez que eu quero focar na minha dor, no meu padrão vibracional de merda, eu me trabalho para voltar para a minha luz. E na minha luz, assim como vocês, na luz de vocês são fé. É sempre um ato de fé viver essa vida. Nós temos que acreditar que essa pandemia vai acabar. Nós temos que acreditar que o melhor vai vir para nós todos os dias. Você não tem opção. A única opção que você tem nessa vida para viver bem é ter fé. E fé não tem nada a ver com religião. Fé tem a ver com a sua conexão com você, com a sua verdade. Quando você se desconecta da sua verdade, você perde a força, você perde o brilho, você perde a capacidade de iluminar as pessoas à sua volta. Então, para que você possa de fato viver uma vida com propósito, você precisa estar alinhado com aquilo que você de fato é e não com aquilo que você vem tentando ser. E você fica tentando controlar as pessoas, as coisas à sua volta para não ter que olhar para isso. Para gastar toda a sua energia com o outro e não ter que olhar para você e se lapidar. Porque o processo de lapidação e de autoconstrução não é fácil. Não é nada fácil olhar para as nossas sombras. Aliás, nós vamos ter uma live logo mais falando sobre as sombras. Então quem tiver coragem de fazer esse mergulho obscuro, mas revelador e transformador, venha para as próximas lives para que você não perca, que você possa acessar esse conhecimento que transforma vidas. Então, vamos entender quais são os 4 pilares para que você dê um salto quântico? Quando eu decido deixar de tentar controlar a vida e começo a me entregar ao fluxo do rio e entendo que a vida é um fluxo contínuo, então começa a confiar nessas subidas e descidas da roda, samsara, como eu falei. Eu tenho então a oportunidade de trabalhar em cima dos 4 pilares para que eu dê um salto quântico. Então, vamos entender quais são as 4 coisas que você precisa atrelar e mudar na sua vida para que você saia dessa frequência de merda e comece a ir para uma frequência melhor, ok? Então vamos lá. O primeiro pilar é sair do piloto automático. Então, é o pensamento. Os seus pensamentos, lembra como eu disse na live passada, hoje nós estamos complementando a live passada. Então, quando você pensa muita coisa que você nem sabe que está pensando. Então é importante começar a silenciar pequenos momentos do teu dia, meditando, ok? Para que você possa, eu posto todos os dias no Stories, acompanha lá um mantra para que você sente numa posição de meditação e foque no mantra e na respiração, para que você aprenda pouco a pouco a ir silenciando a sua mente, ok? Então, quando nós falamos em sair do piloto automático, nós possamos entender que o seu pensamento cria tudo que vai se manifestar na sua vida. Tudo, Karina! Tudo, Karina! Ah, mas é tudo mesmo! É tudo mesmo.
Não tem nada que está acontecendo que não está atrelado aos meus pensamentos e aos meus sentimentos? Não. Eu sinto lhe informar. Mas você é mais poderoso e mais poderosa do que imagina. E os seus pensamentos estão co-criando a sua realidade. Então, se você não está vivendo a vida que você quer, seja fisicamente, emocionalmente ou financeiramente, é porque você ainda não dominou isso. Então, bora colocar aí um coraçãozinho, compartilhar com as pessoas que precisam saber os 4 pilares agora que eu vou entregar para você, algo que eu passei anos estudando e anos aprendendo, eu vou entregar aqui para vocês, algo sensacional que pode mudar a sua vida. Então entenda, toda vez que você está pensando, você está criando uma realidade. O que acontece é que a sua mente, se você está constantemente tendo pensamentos de raiva, medo, ódio, insegurança, as suas células entendem isso como algo real. Lembra como eu disse na live passada? As suas células não distinguem o que está acontecendo na realidade do que não está acontecendo. Quando você assiste um filme pesado, quando você ouve uma notícia ruim, imediatamente você tem uma sensação como se aquilo fosse real. Então as suas células entendem que aquilo está acontecendo. A partir daí, se você está constantemente tenso, estressado, o seu corpo vai transmitindo essa mensagem de que você está sobre um iminente ataque. E você libera hormônios na sua corrente sanguínea do cortisol, que é um hormônio super ruim para a sua saúde. Então é como se você estivesse constantemente pronto para matar um leão. E isso vai pouco a pouco minando a sua saúde, minando as suas suprarrenais, prejudicando os seus rins e os seus órgãos mais importantes. Então, para que você mude as suas células, você precisa mudar o seu pensamento, ok? Então, cada pensamento vai ativar uma célula nervosa que vai fazer uma construção física e você vai pouco a pouco vibrando nessa energia há muito tempo, construindo, como eu disse, lembra, um caminho, como é que eu posso dizer? Uma ponte que você sempre vai atravessar por ela. Então, para você deixar de fazer esse caminho, você vai precisar trazer uma energia poderosa para sair desse lugar. Não é fácil, mas se você fizer o que eu vou falar aqui, você vai conseguir começar a trazer transformação para a tua vida e viver uma vida mais alinhada com o teu propósito, ok? Então, quanto mais você repete um certo tipo de pensamento, mais você fortalece esse caminho dos seus neurônios e esse caminho celular, ok? Então é como se você criasse um vício comportamental interno, ok? O seu organismo, o seu mecanismo de alma está viciado a fazer aquele caminho. Então quando começa a reclamar, observa isso, quando você entra numas de reclamar e ficar insatisfeito da vida, parece que aquilo fica difícil de sair daquilo. Você começa a sentir que, nossa, eu já sei que isso não é legal, mas eu ainda estou aqui. Nossa, eu já tentei fazer diferente, mas eu ainda estou nesse lugar. Então, se você percebe que em algum lugar da sua vida você não está preso em algum padrão, é porque os seus mecanismos estão viciados dentro de você. Então, você precisa reconstruir esses caminhos, ok? Então, dentro do primeiro pilar, para você romper o piloto automático, você precisa perceber esses círculos internos viciosos, tá? Então, à medida que você vai criando esses condicionamentos físicos e emocionais, você começa então a entrar no estado em que fica cada vez mais incrustado esse comportamento em você. Daí a importância de estar sempre se percebendo, porque se você está atenta a isso, você já logo fala, opa, estou criando aqui um padrão de comportamento negativo, vou mudar isso aqui. E aí aquilo não se enraiza tanto na tua personalidade, ok? Então veja que importante que é o trabalho de autoconhecimento. E quanto mais tempo você fica naquilo, sem perceber, mais aquilo se enraiza na tua alma e na tua essência. Depois é muito difícil romper esses padrões enraizados, tá? O segundo pilar, então, depois que nós entendemos o primeiro, que é o piloto automático da mente, sair do automatismo da mente, nós entramos então nas emoções. As nossas emoções, que são os nossos sentimentos, eles são como amplificadores dos nossos pensamentos. Então eu penso algo,
Logo, eu sinto algo em razão daquele pensamento. Eu falei isso na live passada. Então, se eu tenho um sentimento ruim, se eu tenho um pensamento ruim, eu vou ter um sentimento ruim. Se eu tenho um pensamento bom, eu vou ter um sentimento bom. Então, são coisas que caminham juntas, atreladas, lado a lado. Então, eu preciso trabalhar em cima do meu pensamento para melhorar o meu sentimento, ok? Então, à medida que você começa a conseguir sair do piloto automático dos pensamentos e cultivar pensamentos mais positivos, logicamente você vai ter sentimentos mais positivos e você vai ter sensações melhores na célula do teu corpo, ok? O terceiro pilar é a sua ação no corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu corpo precisa de exercícios, de atividades. Então, seja yoga, seja caminhada, seja corrida, seja musculação, seja ginástica, seja dança. O seu corpo precisa desse movimento para que você cultive o bem-estar, libere serotonina. Então, se eu trabalhei o meu pensamento, eu trabalhei as minhas emoções, então eu começo a trabalhar o meu corpo e eu trago aquela sensação de vida, de saúde para o meu corpo. E eu começo então a elevar a minha energia. Porque se eu tenho pensamento alinhado com emoção elevada, fé. Entenda isso. Pensamento alinhado com emoção elevada, eu vou ter fé na vida. Então, naturalmente, o meu estado interno vai ser de confiança. Portanto, eu não vou estar me tentando controlar nada. Porque quem tem fé não controla e nem tenta controlar nada, porque sabe e confia que a vida, na sua magnificência, no seu mecanismo incrível, ela costura tudo com maestria. Então nós passamos até mesmo a não temer mais essa pandemia, nós passamos a confiar que se estamos aqui experimentando esses desafios, é porque cabe a nós e faz parte da nossa evolução. Veja que interessante. Bom, então se eu me sinto bem comigo mesma, eu tenho um estilo de vida leve, eu estou cada vez elevando mais a minha energia vibracional, lembra? São dos 4 pilares para que eu dê o salto quântico, ok? E o quarto e último pilar, não menos importante, é o ambiente que eu frequento. Então é fundamental que você reveja os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você convive, os programas que você assiste na TV, as notícias, os filmes de violência, os filmes de matança, os livros que você lê, então livros que elevam, livros que somam, livros que agregam, tá? Então todo tipo de influência vai afetar. Então é o momento de rever o ambiente, as relações tóxicas, as pessoas que estão sempre reclamando. 4 pilares para que você dê um salto quântico, que você saia da vibração de merda para uma vibração B de bom. Lembre-se, então, se eu sustento esses 4 pilares durante um período, eu vou conseguir mudar de fase, mudar. E efetivamente, se eu sustento essa mudança e mantenho esses 4 pilares funcionando, isso incorpora na minha vida e eu crio um novo padrão, uma nova vibração e uma nova forma de viver. Como eu disse, depois para que eu dê um outro passo, vão surgir novos desafios, novos problemas, eu vou precisar colocar novas energias para que de novo eu vibre mais alto ainda. Então o caminho é infinito, nunca acaba. Como aquela frase que eu gosto muito, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para uma alma grandiosa, sempre existem grandes saltos que ela pode dar e sempre pode crescer e melhorar. Ok? Então, fechando essa compreensão, se eu alinho pensamentos, sentimentos, eu tenho uma vida plena. Para isso, então, eu preciso dos 4 pilares funcionando na minha vida. Eu preciso sair do piloto automático e perceber meus pensamentos com a meditação. 2, eu preciso efetivamente colocar o meu corpo em ação e ter uma relação de proximidade com o meu corpo físico, um estilo de vida saudável. Olhar para isso. 3, eu vou olhar para as minhas emoções e vou ter emoções elevadas.
E por último, e não menos importante, o ambiente, os lugares e as pessoas que eu frequento. Com isso, eu dou esse magnífico salto quântico na minha vida. Então, meus queridos, para fechar essa nossa live com chave de ouro, nós vamos então tirar uma carta para ver qual é a nossa vibração quântica, porque então nós já sabemos que se nós estamos vibrando energia, nós inclusive atraímos as cartas alinhadas com a nossa vibração. Cartas são vibração quântica pura na nossa vida. Então vamos nos conectar a essa energia. Respira profundo. E a carta que saiu para nós chama Pureza e diz: estado natural da alma e do coração, transparência no sentir, no pensar, no agir, é o viver sem julgar, é manter-se na simplicidade e na alegria, é viver no absoluto, é ter sempre o coração aberto, é o que nos permite recomeçar sem medo de errar. Então, gente, pureza, ok? Uma coisa pura é uma coisa que não foi maculada pela vida, é uma coisa que não perdeu sua essência. Então é o que nós estamos trabalhando aqui, a nossa pureza, nosso estado de alma puro, limpo, sem as dores, as mazelas, os medos, né? Então, que nós possamos então cultivar a nossa pureza na nossa vida. A música que está tocando é a música do Enigma. É a música do Enigma, eu adoro o Enigma. Muito legal, né, essa música? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Nossa live tem mais 5 minutos antes de terminar. Dan falou movimentar o corpo para movimentar a vida. Isso, meu amor, você fez o curso de capacitação, né, de yoga, terapia da alma. Sabe muito bem, né, o que é isso. Já mudei a minha realidade com a sua terapia maravilhosa. Gratidão, meu amor. Um beijo, saudade de você. Que mais aqui? Que live maravilhosa, adorando acompanhar você. Gratidão, querida. Um beijo enorme. Deliciosa essa experiência do autoconhecimento. Você sabe bem disso, né? Minha querida me visita todas as semanas. Mudou 1 ano e meio de terapia para mudar de camada. Pois é, né? Haja autodisciplina. É verdade. Pensamentos ruins. Que mais aqui? Alguém tinha me feito uma pergunta aqui sobre mioma. Deixa eu achar a pergunta aqui. Tô na merda total. Algumas pessoas assumiram, né? Então bora lá colocar os 4 pilares para funcionar. Não é evoluído, é evoluindo, né? Isso mesmo, eu sempre falo isso, né? Que nós estamos sempre evoluindo. Você é uma inspiração. Gratidão, minha querida. Um beijo enorme pela sua presença. Que bom que vocês estão curtindo. Olha, eu não tô achando a pergunta do mioma. Se a pessoa que fez essa pergunta quiser refazer e estiver por aí ainda, pode mandar de novo, tá? Porque ela vai ficando lá pra trás e eu não localizei. Então, gente, vamos só agradecer, né? Por estarmos aqui juntos nesse momento. Vou fechando com vocês aqui com essa música maravilhosa. Quem quiser fazer alguma pergunta, então lembre de compartilhar, lembre de levar esse conteúdo para mais pessoas. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. E podem me mandar pergunta em inbox, estou sempre aberta para responder, sempre aberta para trazer aí novas reflexões. Muita gratidão. Qual a causa do mioma? Sim, você que me perguntou. Bom, o mioma pode ter relações sistêmicas, tá? Mas normalmente o mioma está relacionado a mágoas e dores de mulheres dos respectivos homens, sejam os pais, sejam maridos. Então, energia de dor e mágoa, tá? De mulheres que tiveram que ser, não foram elas, que não encontraram espaço dentro delas por alguma razão interna, tem a crença de que elas não podem ser quem elas são em essência. Então, o trabalho de autoconhecimento para quem tem mioma é muito legal. Eu já tive mioma, tá? Então, eu já tive que trabalhar isso. E no meu caso eram crenças familiares, né? De mulheres que se anularam, de mulheres que tinham uma relação distorcida
com o masculino. Então foram se tornando muito masculinas, competindo espaço, né? Tive que fazer um longo trabalho para encontrar esse meu feminino, ainda estou me trabalhando, ainda é muito difícil para mim. Como manter energia boa quando as pessoas que amamos estão passando momentos difíceis? Então veja, olha que legal, essa pergunta é maravilhosa, gratidão aí, Bruna. Porque o que é interessante entender é que você, a partir desse conhecimento, você entende que a pessoa que está passando um momento difícil, ela está num momento de transformação. Então você começa a olhar para isso de um olhar positivo, que ela está fazendo o salto quântico dela. E se ela não fizer, tá tudo bem também, porque depende dela querer, né? Então é muito importante que você vibre amor para essa pessoa, que você sempre se coloque disponível, né, no que não ferir a tua própria energia vital, né? Então se a gente nunca destampa um santo para cobrir outro, né? Eu vou ajudar o outro e aí eu fico mal. Eu sempre dou o que tá sobrando, né? Então se a gente tem arroz sobrando, a gente dá arroz. Se a gente tem o que tá sobrando na nossa casa, a gente divide. A gente não divide o que tá faltando, né? Então se você tem energia sobrando, ajude as pessoas, né? Agora, se a sua energia tá baixa, então vai se resguardar e vai ficar bem, tá? Gratidão por compartilhar todo o seu conhecimento. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu amo estar com vocês. Um grande beijo. Faz sentido? Legal, Teca? Eu que agradeço pela pergunta, tá? Então, eu respondi você aqui, querida. Já vai acabar a minha live, tá, Bruna? Ok? Então, faça o que tiver ao seu alcance sem se desgastar e ficar mal junto, tá? Lembra sempre que um salva-vidas, quando ele vai salvar a pessoa que está se afogando, ele não vai lá e agarra na pessoa, porque a pessoa afoga ela. Ele joga a boia, a pessoa segura a boia e ele vem puxando a pessoa, tá? Então cuidado, porque às vezes uma pessoa que está se afogando, ela, naquele processo louco dela, ela acaba puxando você para baixo. Então, trate de ficar bem, que você, com a energia elevada, pode ajudar a pessoa dessa forma, tá? Mais alguma pergunta, gente? Podem me mandar. A causa da anemia. Anemia é tristeza, querida. Anemia é tristeza, amada. Tristeza profunda. E pode ter ligação também com os antepassados que não puderam viver a alegria de viver, tá? Já tive anemia, então já passei por isso com 21 anos. Tive que olhar para algumas tristezas que estavam ali enrustidas na minha essência. Então nunca mais tive. É uma mudança de padrão. Tá? Tem que olhar para a tristeza que está sendo negada aí, tá? E às vezes ligada a coisas com sangue, porque é o sangue, né? A sua ancestralidade, tá? Então vê se tem mais alguém na tua família que teve essa anemia. O que fazer com pessoa egoísta na família que só pensa em si? Gente, pessoa que só pensa em si não tá errada, né? É bom pensar em si. O problema é pensar só em si, né? O tempo todo. Se você se é um pai ou uma mãe, tem um aprendizado muito grande, né? Depende de quem é essa pessoa. Então é muito importante que você veja que se você nasceu nessa família, essa pessoa tá ali, ela veio te ensinar algo, né? Eu aprendi humildade com os arrogantes, eu aprendi a fé com as pessoas que não têm fé, eu aprendi a tolerância com os intolerantes, então a gente aprende muito com essas pessoas, tá? E lembra, se te incomoda, tem 3 dedos voltados para você, então tem alguma coisa aí que é sua, que parece que essa pessoa que tu não gosta, aí é a sombra dando uma diquinha para você, tá? Tema de live que nós vamos ter aí, irmã. Então, veio aprender algo com essa irmã, veio aprender algo, então começa a olhar para isso com bons olhos, né? O que esse comportamento da minha irmã fala? O que eu fala sobre mim? O que eu posso evoluir, crescer com isso, né? Olha, João, o pai super controlador na família, né? Então ele veio te ensinar alguma coisa, né? Ele veio te ensinar, então honre esse comportamento, seja grato, né? Por esse comportamento estar ali para você poder crescer com ele e faça das do seu jeito e dê o seu salto quântico, né? Gente, olha, estamos com 27 segundos para fechar, então gratidão, a live vai fechar até semana que vem. E eu tô ensaiando fazer lives mais vezes, ok? Mandem sugestões de horários, se vocês preferem outro horário pra mim, lá no inbox pra mim, nas caixinhas de pergunta, tá? Sugestão de horário para mais lives durante a semana. Gratidão!